Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que o senhor estiver assistindo. Esse é o vídeo do meu vídeo, né, do Lucas Oliveira de Freitas, para apresentar a primeira tarefa da disciplina PTC 5874. Eu fiz esse resumo para conseguir acompanhar o conteúdo enquanto eu falo, bem baseado no conteúdo KenHub. Né? Então, o primeiro conteúdo é a caixa torácica e dentro dele, externo. O externo é um osso localizado na caixa torácica, na parte anterior do corpo. Ele é um osso plano e alongado e ele é formado principalmente por três partes, né? A parte do manúbrio, que é onde conecta com a clavícula, o corpo dele, longitudinalmente, ao longo da caixa torácica, e o processo tifoide, esse finalzinho do osso, onde a gente chama de boca do estômago, entre aspas. Ele tem articulações tanto com as costelas quanto com a clavícula, né? E fornece uma proteção para o coração e para os pulmões contra danos mecânicos. Bom, agora as costelas são os ossos curvos, né, que abraçam a caixa torácica, juntando o externo junto com as vértebras na parte posterior do corpo, né. A gente pode classificar as costelas como costelas verdadeiras, que é da primeira, da mais alta, né, na parte superior, até a sétima. As costelas falsas, que são as últimas, né, as 5 últimas, da oitava costela até a 12ª. Dentro das falsas, a gente ainda tem uma outra subclassificação, que são as costelas flutuantes, a 11 e a 12, que não chegam no externo, né, não tem nenhum tipo de conexão com o externo. E além dessas, a gente ainda tem a 8, a 9 e a 10, elas são costelas que juntam com o externo, mas através da nona costela, né? Além disso, a gente tem costelas típicas e costelas atípicas. Isso significa que as costelas típicas, elas têm as porções da costela, né, que a gente vê ali embaixo, a cabeça, né, o colo e o corpo, e as costelas atípicas não têm alguma ou algumas dessas partes. E as funções, né, eles são pontos de fixação para os músculos do dorso, tórax e membro superior proximal, e mais principalmente, né, como eu já havia dito, protege os órgãos torácicos como o coração e os pulmões. Tá? Articulações costovertebrais. Então, as articulações costovertebrais são basicamente as articulações entre as costelas e as vértebras da coluna, né, na parte posterior. E aqui ele disserta um pouco sobre a articulação costovertebral e a costotransversária. Né? Então, músculos da parte torácica também. Então, a gente tem os músculos intrínsecos, que são basicamente os músculos que ajudam na respiração, né, que têm a sua principal função a respiração. Além disso, a gente tem os extrínsecos. Os extrínsecos, eles são, na verdade, músculos que não fazem parte, claro, dos músculos torácicos, mas não tem como principal função a respiração. A respiração entra como função secundária desses músculos. Né? Geralmente, eles têm alguma outra função relacionada ao movimento dos braços, né, dos membros superiores, ou algo atrelado a isso. A inervação desses músculos vem principalmente dos nervos intercostais, que são os nervos que passam entre as costelas, né? E dos músculos extrínsecos vem dos nervos subclávio e dos nervos peitorais medial e lateral, do nervo torácico longo e dos ramos anteriores dos nervos espinais, das vértebras cervicais C3 a C8. Nessa parte agora, então, vamos focar na superfície torácica do diafragma. A superfície torácica do diafragma é nada mais nada menos do que a superfície superior, é o que está na parte torácica do diafragma. O diafragma é um músculo, né, é o músculo mais importante aqui da região diafragma, da região torácica, perdão. É uma estrutura músculo-tendínea, ou seja, músculo e tendão, né, e tem um formato de domo e fecha, né, toda a cavidade torácica na parte inferior. Ele tem como principal função a respiração, então é através dele que a gente faz a respiração, tá? Então a contração desse músculo faz com que ele fique mais plano, por assim dizer, e faça com que o ar preencha os pulmões, né? E proporcionando assim a troca gasosa. É importante ressaltar aqui nesse ponto também que existem hiatos, né, ou seja, furos, né, no diafragma que permitem a passagem de algumas partes importantes do corpo, como o esôfago, a veia cava, a aorta torácica, enfim. Ele é principalmente inervado pelos nervos frênicos, né, tanto direito quanto esquerdo, vasos e nervos da parede torácica, tá? Então, a parede torácica, como a gente tem visto até agora, é uma região músculo-esquelética, né? E ela é principalmente, né, vamos passar artérias, veias, depois inervação. As principais artérias são a artéria torácica interna, a artéria torácica superior, a artéria torácica lateral, as artérias intercostais anteriores, entre as costelas, né, na parte da frente, e as artérias intercostais posteriores, que é entre as costelas na parte de trás. E também a artéria subcostal, né, também abaixo da última costela. As veias, elas são homólogas, então, onde a gente vai ter onde tem artérias, a gente tem veias que são, inclusive, homônimas, né, na parte da sua designação, né. Então, vou passar rapidamente por aqui.
a parte interessante daqui é que todas elas vão drenar, né, o sangue de volta, mais ou menos ali para a veia ásicos. Então, a inervação da parede torácica, né, a gente tem os nervos torácicos, claro, são os ramos anteriores dos nervos espinais, das vértebras torácicas de T1 até T11. Elas formam, então, os nervos intercostais da parede torácica, né, desde a parte posterior lá das vértebras torácicas até a parte anterior. E também vem do ramo anterior do nervo espinal T12, o nervo subcostal, que é o nervo que passa por debaixo também das costelas, né? E do plexo braquial, a gente tem o nervo peitoral medial, que vem da cervical 8 e da torácica 1. Essas são as vértebras que originam esse nervo, né? E os nervos peitoral lateral, as suas também origens, né, nas vértebras, e o nervo torácico longo. Esses são os nervos que compreendem ali dentro da caixa torácica, que são dentro da parede, né, torácica, na verdade. Especificação, né, dos vasos e nervos do espaço intercostal. Então, são os vasos e os nervos que estão entre as costelas. Então, a gente tem uma replicância, né? Uma replicância não, uma repetitividade entre as costelas que tem o mesmo padrão, né? Então, a gente tem músculos posteriores e anteriores, né? Na verdade, anteriores e posteriores, e entre esses músculos a gente tem esse feixe neurovascular, né? Onde vão passar ali tanto os nervos quanto os vasos, artérias e veias, né? Então, nessa parte a gente vê, né, de superior para inferior, as estruturas estão dispostas na seguinte ordem: veia, artéria e nervo. Então, a gente tem esse mesmo padrão neurovascular entre cada uma das costelas. Bom, seguindo agora para uma outra parte do conteúdo, as mamas. As mamas são uma estrutura glandular, né, do corpo feminino. Elas ficam localizadas na parte anterior do corpo, à frente da caixa torácica. Passando rapidamente aqui pelos principais componentes, a gente tem as glândulas mamárias, que são responsáveis pela secreção do leite. A principal função das mamas é a produção de leite para os recém-nascidos, né? Então, na glândula mamária, a gente tem de 15 a 20 lobos secretores. Esses lobos convergem, né, o leite em direção aos ductos lactíferos, que vão levar até o mamilo para fora da mama, né? A gente tem também os ligamentos suspensórios, que são fibras, né, que têm a principal função de manter o formato e a suspensão das mamas, né? As principais artérias que nós temos nas glândulas mamárias são a artéria torácica interna, que vai fornecer sangue oxigenado para a parte mais medial da mama, a artéria axilar do braço, né, que vai fornecer esse sangue para a parte superior e lateral da mama, e a artéria intercostal posterior, entre as costelas na parte de trás, né, também fornecendo para a parte lateral da mama. Tá? As veias, elas são em par, né, com as artérias, né? Então a gente tem a veia axilar, que recebe o sangue das veias cefálica, braquial e torácica lateral, a veia intercostal posterior, que vem na parte lateral da mama para o sistema ásicos, né? E a veia torácica interna, que vem na parte medial da mama para a veia braquiocefálica. Tá? Uma parte importante também é a drenagem linfática da mama. Tá? A gente tem basicamente 3 divisões, né? A via lateral, a via medial e a via profunda. A mais importante delas é a via lateral, que drena a maior parte da mama feminina, né? E tem 6 grupos, né? Anterior, posterior, central, apical e interpeitoral, tá? Que são basicamente as regiões onde estão os linfonodos, né? E para onde vão ser drenados a linfa, né? Bom, seguindo para uma outra parte, vamos falar do mediastino agora. O mediastino, ele é uma região do tórax, né, que compreende todas as nossas vísceras torácicas, né, então toda a parte de dentro do tórax, excetuando-se, né, o pulmão. Ele é dividido entre o mediastino superior e o inferior pelo plano de Ludwig, ou plano torácico, né. O plano torácico, ele é bem superior, né, ele é bem alto, ele começa no ângulo external e vai até as vértebras T4 e T5, né, torácicas 4 e 5, e divide, é claro, como eu disse, entre superior e inferior. E o mediastino inferior é um compartimento maior, né? Ele é dividido em 3 partes: a parte anterior, a parte medial e a parte média, né? E a parte posterior, tá? E essas 3 partes são divididas, é claro, pelo saco periocárdico, né? Que é onde fica o coração, né? Ele é delimitado, né? O mediastino, ele é delimitado na parte superior pela abertura torácica, na parte inferior, é claro, pelo diafragma, na parte anterior é pelo externo e pelas cartilagens costais, né? Das costelas, na parte posterior pelas vértebras, né? Torácicas superiores pelos corpos vertebrais, né? A parte principal de cada vértebra, né? E lateralmente pela pleura parietal de cada pulmão. Tá?
Já falei um pouco sobre as divisões, vamos falar um pouco agora dos conteúdos. Então, na parte de cima, na parte bem superior, né, do mediastino, a gente tem o timo, a traqueia, a parte superior da veia cava, o arco aórtico e os seus ramos. Na parte anterior do mediastino, já na parte inferior, né, agora são todas as partes inferiores, mediastino anterior, alguma parte remanescente do timo. Na parte média, a gente tem o saco periocárdico e o coração, claro, as raízes das veias cavas, superior e inferior, o tronco pulmonar, as artérias e veias pulmonares, a raiz da aorta, perdão, o brônquio principal, artérias e veias pericardiofrênicas, e no mediastino posterior, na parte de trás, a gente tem a aorta torácica descendente e seus ramos, a veia ásigos e o esôfago. Bom, seguindo agora para o esôfago é um órgão que faz parte, né, do sistema digestivo, né? Ele é um órgão muscular e oco, que é por onde passa a comida, e ele impulsiona a comida na direção do estômago, né, através de movimentos peristálticos, né? Bom, ele é dividido em três partes: a parte cervical, a parte torácica e a parte abdominal. A função já comentei. A vascularização dele, principalmente, né, a vascularização arterial, vem de ramos esofágicos da artéria tireoide inferior, e ramos esofágicos da própria aorta, artérias intercostais diretas, né, então das artérias entre as costelas, e os ramos esofágicos da artéria gástrica esquerda, né, então da artéria do estômago. A drenagem venosa vem de veias esofágicas que drenam para a veia tireoide interior e do sistema venoso ásicos, né, além também da veia gástrica esquerda. A inervação, né, vem através do plexo esofágico, então várias ramificações de nervos ali abraçam o esôfago, né, proporcionando inclusive o movimento peristáltico, né. Falar um pouco sobre a irrigação, né, dessa região e da inervação também dessa região. Então, a principal artéria passando no mediastino posterior é a artéria aorta torácica descendente, tá? A principal veia é do sistema ásicos, tá? A inervação, os principais personagens vão ser os nervos vagos direito e esquerdo e o plexo esofágico, tá? Seguindo aqui, falando um pouco sobre a drenagem linfática, a gente pode falar que a drenagem linfática é dividida, ela vão ter muitos linfonodos e muitos vasos, né, linfáticos, então não vou me atentar muito a isso, mas ela é basicamente dividida em três grandes grupos, né, anterior, intermediário e posterior, né, são os pulmões. A gente pode começar falando sobre a traqueia. Então, a traqueia é um grande tubo que se inicia na região cervical e vai até os brônquios, né, já dentro do pulmão. Então, era um grande tubo fibrocartilaginoso, ou seja, de fibra e cartilagem. E a principal função da traqueia, então, é conduzir o ar, né, para os pulmões, né. Ela é localizada abaixo das cordas vocais, né, então ela faz parte do sistema respiratório inferior. E também ela vai ter uma função importante de proteção imunológica e mecânica, tá? Agora vamos falar já dos pulmões. Os pulmões são órgãos bilaterais, então a gente tem dois pulmões, mas eles não são exatamente iguais, né? Eles estão compreendidos, é claro, dentro da caixa torácica, né? Desde da caixa torácica superior até o diafragma, ou seja, toda a extensão longitudinal da caixa torácica é preenchida pelos pulmões, tá? Vamos falar um pouco agora de cada um dos pulmões, né? Então, quando a gente está falando do pulmão direito, a gente tem três lobos, né? O lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, e esses lobos são separados por fissuras, né? Então, a gente tem fissura horizontal, fissura oblíqua, né? E no pulmão, já o pulmão esquerdo, né, a gente tem apenas dois lobos, o lobo superior e o lobo inferior, e é separado pela incisura cardíaca. Bom, agora falando da vista medial, né, essa é a vista lateral dos pulmões, a vista medial, que é a parte interna dos pulmões, né, a gente tem fissuras, tem reentrâncias, sulcos, para onde vão para a entrada, tanto da traqueia como as entradas da aorta, da veia cava, né, enfim. Então tem ali essas fissuras e sulcos para esses outros órgãos, certo? Agora já falando sobre a árvore brônquica e alvéolos, então a gente tem todo o sistema respiratório, o nosso objetivo é fazer a troca gasosa. Então o ar vem pela traqueia, entra nos brônquios e vai segmentando em brônquios cada vez menores até a gente chegar no saco alveolar, né? Então a gente chama isso de árvore brônquica, né, e alvéolos. Então a gente vai desde brônquios principais, que são os primários, os maiores, até os brônquios lombares, secundários, terciários, bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, ducto alveolar, saco alveolar, até chegar no alvéolo em si. A drenagem linfática dos pulmões, claro, também segue essa mesma lógica, só que ao contrário, né? Então a gente tem desde lá do saco alveolar, do alvéolo, até a parte externa do pulmão, linfonodos e vasos linfáticos para fazer a drenagem da linfa, né? Uma parte importante aqui é que essa drenagem linfática ela é feita em duas formas diferentes, né? Na verdade, de duas maneiras diferentes, vamos dizer assim, que é a via superficial. Eu falei da parte interna já, né? Da parte profunda, da parte central, que é desde o alvéolo até a parte externa. Mas tem a região superficial do pulmão também, que envolve a parte externa do pulmão, tá?
E disso vai drenar, né, da pleura visceral, do parênquima, aquela parte superior que envolve o pulmão, para os linfonodos bronco-pulmonares, né?